Bom, galerinha do nono ano, bom dia para vocês. Segunda aula podcast, tá? Então vamos lá, vamos começar com a borracha na Amazônia. Você lembra que nós falamos sobre a República, né, a dominação? Então agora a gente está falando sobre os produtos, né, que o Brasil tava, era o café e o leite. E aí agora vai vir a borracha, o cacau e vamos falar sobre alguns outros pontos também, tá? Então as aulas agora vão ser curtas, tá? Para poder vocês não ficarem sobrecarregados. Então, essa semana vai ser aula podcast, mais os slides com atividades lá na plataforma. Os dois estarão lá disponível às 7h10 da manhã do dia 27 de maio, tá? Então vamos lá. A borracha na Amazônia. Com a aceleração da industrialização na segunda metade do século XIX, surgiram novos tipos de indústria. Quais são essas? A automobilística, tá? E o das bicicletas. Por quê? Devido à borracha, né? Então, se a gente tem a matéria-prima da borracha, a gente consegue estar produzindo, né, os pneus, né, dos automóveis e das bicicletas. A borracha, matéria-prima essencial a essas indústrias, passou então a ser muito cobiçada no exterior. E o grande desculpa, gente, e o grande vale amazônico, o habitat da seringueira, tá? Seringueira aqui, ó, tá? É a árvore que dá a borracha, né? Que sai aquele líquidozinho lá, que é onde eles recolhem aquilo para fazer o produto, tá? Então ganhou uma importância jamais vista, tá? Então, a seringueira é a árvore da qual se extrai a borracha, tá? Ok? Então vamos lá, continuando, como eu falei para vocês, vamos ter que ser uma aula muito rápida, tá? Para não perdermos tempo. Então deixa eu virar aqui o livro rapidamente para a gente continuar, ok? Então não repare a minha produção rápida, né? Tem que ser tudo produzido rapidamente, que senão não dá certo, tá? Então vamos lá. Vamos focalizar aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue pegar todo o texto. Deixa eu ver. Esses. Não, não vai dar. Então vamos lá, vamos fazer assim. Eu vou estar andando com vocês aqui o celular, tá? Então aqui, ó. Devido à borracha, um grande número de nordestinos migrou para a Amazônia. Então, como a borracha estava em grande expansão, né, na Amazônia, então os nordestinos acabavam indo para lá para estar trabalhando. Muitos deles eram cearenses e fugiam da seca que castigava o Ceará periodicamente. Esses trabalhadores, aqui ó, tá, ó, esses trabalhadores, os seringueiros, moradores de cabanas rústicas na beira dos rios, andavam muitos quilômetros todos os dias para extrair látex, com o qual faziam as bolas de borracha que iam ser vendidas para o exterior. Eles recebiam muito pouco pelo seu trabalho. Já os seringalistas e os envolvidos no comércio da borracha amazônica enriqueciam. Quem eram os seringalistas? Eram o pessoal das seringueiras, né, que tinham um domínio na questão do produto e que detinham, né, o poder das terras, enfim, onde ficavam os seringais. Então é isso que ele fala aí, que tinham o poder, né? Então vamos lá, continuando. No Brasil, o esplendor da economia gomífera se deu, entre 1898 e 1910, quando a borracha correspondeu a 25,7% do valor das exportações brasileiras, ficando atrás apenas do café. Durante aqueles anos, a borracha enriqueceu as elites do Pará e do Amazonas e os empresários europeus e estadunidenses que obtinham a borracha a preços relativamente baixos e vendiam aqui seus industrializados, ok? Então no outro vídeo eu continuo e dou uma explicaçãozinha para vocês, ok? Bom, gente, como eu tava falando, tá? Agora para terminar a questão da borracha, tá? Então ele fala assim aqui nessa parte do texto. O boom, né? Quando fala o boom, é assim, quando chega no auge, né? Então o boom da borracha amazônica, porém, não durou muito tempo. Por quê? Porque os ingleses e os holandeses, eles levaram mudas da seringueira para as suas colônias. Então o que eles fizeram? Era esperto, né? Eles pegavam as mudas, né? Das colônias da Ásia, que também tinham também essa árvore, né? E aí onde passaram também a produzir. Então, eles levaram para a Inglaterra e para a Holanda, começaram a cultivar,
né, essa árvore, e começaram a produzir a borracha, que logo desbancou a brasileira. Aí, quando desbanca, aí acaba se perdendo, né, emprego, acaba se perdendo a produção, acaba se perdendo a magnitude, né? Aí a reviravolta foi rápida, né? Aí em 1910, a borracha asiática ela respondia por cerca de 13% da produção mundial. E em 1915 chegava a 68% da produção, né? Então o Brasil ele perde de vez a sua majestade, vamos dizer assim, né? Aí vem o cacau. Então o cacau, tá, ó, durante o auge da economia da borracha, o cacau plantado no sul da Bahia, tá vendo? A gente sai da Amazônia e agora vai para a Bahia agora, tá? Então, ó, estados diferentes aí de produção, tá? Tornou-se importante produto nacional e o principal produto da economia baiana, usado principalmente para fazer chocolate. O fruto do cacaueiro se mostrou bastante lucrativo e fez a fortuna de muitas famílias de coronéis no interior baiano. Dois deles, né, o senhor Badaró e Juca Badaró, ambos da região caucaueira, foram imortalizados, desculpa gente, foram imortalizados pelo romancista Jorge Amado na obra Terras do Sem Fim. Tá? Então são partes da história, né, e personagens da história que acaba também servindo de história para ficção, né, para o Jorge Amado, que foi um grande escritor, né, vocês devem saber aí, deve ter visto falar na aula de língua portuguesa, né, então também ele é representado, né, na ficção a questão do cacau, tá? E para terminar, a gente tem aqui a diversificação econômica, né? O que ele fala aqui? Enquanto isto, no Rio Grande do Sul, os imigrantes instalados na Serra Gaúcha, nordeste do estado, plantavam arroz, milho, feijão e fumo para consumo próprio e para o mercado interno. Nas cidades gaúchas eram fundadas fábricas de tecidos e de bebidas, especialmente o vinho, diferentemente do que ocorreu em São Paulo. O Rio Grande do Sul se desenvolveu produzindo para o mercado interno. Então, o Rio Grande do Sul ele foi diferente de São Paulo e os outros estados. Eles produziam para eles mesmos, para o próprio estado, né, para a subsistência do estado deles, para venda interna e não para estar vendendo para outros países ou outros estados, ok? Então, esse vídeo eu vou terminando aqui. E aí falta só o último vídeo para vocês, tá? Que eu vou fazer num próximo, ok? Obrigado. Bom, vamos lá, gente. Na página 70 nós temos os temas, né? Indústria e operários na Primeira República. Então a gente vai falar sobre a indústria no Brasil, tá? E no período da Primeira República. Durante a Primeira República ocorreu um crescimento constante do número de indústrias no Brasil. Lá em 1889, ano da proclamação da República, o Brasil possuía 636 indústrias e cerca de 54 mil operários. Veja como essa situação se alterou, né, observando a tabela a seguir. Então na tabela vocês podem depois estar olhando com calma, tá, no livro de vocês, para não ficar o vídeo muito extenso, tá? Então tem o ano, o número de indústrias e o número de operários de um ano para outro, tá? Vamos ao texto. Perceba que entre 1907 e 1920, o número de empresas cresceu por volta de 4 vezes, enquanto o número de operários empregados quase duplicou. Durante muito tempo, se disse que esse crescimento deveu-se, em grande parte, aos efeitos da Primeira Guerra, que foi de 1914 a 1918. Sobre a nossa economia, quando o país foi forçado a fabricar o que antes importava. Estudos recentes, no entanto, demonstram que a industrialização brasileira foi estimulada por 4 fatores principais. Então, voltando um pouquinho, quando ele fala lá que foi pela Primeira Guerra, por quê? Porque na Europa, a Europa ela ficou destroçada. Então, ela precisava de insumos, né, de comida, de produtos. Então, ela acabava importando, né, de outros países como o Brasil. Tá? Então, por isso que acabou, a indústria brasileira começou a se desenvolver, ajudou, né, a desenvolver. Tá? Aí ele também fala aqui no livro que tem os 4 fatores, a gente vai ver agora, tá? Então, quais são? Ó, o primeiro fator é ó, a letrinha A, ele fala assim, ó, são os capitais nacionais. O que seriam isso? Acúmulos com as exportações agrícolas, sobretudo de café, né? Então, nós tínhamos muita exportação agrícola, sobretudo o café, né? Como ele está dizendo aqui. Então, tínhamos muitos... o café e a parte agrícola era um capital muito rico no Brasil. Então, isso era exportado para fora, tá? B, disponibilidade de matéria-prima. Então nós temos muita matéria-prima para estimular, para estar exportando, né, para fora. E C,
grande oferta de mão de obra barata. Por quê? Porque ainda era escrava, ainda, então não se pagava para produzir. Então era muito fácil a gente produzir, não tinha gasto, né? Eu falei EC, mas não é C, tem ainda mais, ainda tem AD ainda, tá? E agora sim, ED por último, um sistema de transportes ligado aos portos. Então, o nosso transportes era muito interligado com os portos, né? De todos os portos que tinham no Brasil, para poder exportar para outros países, ok? Eu vou agora continuar aqui, vamos ver se vai dar tudo certo para estar continuando, tá? Porque às vezes não dá a questão da capacidade. Então vamos lá. Aí nessa parte aqui do livro, né? Ele fala assim: ah, ó, São Paulo tornou-se, tá, o estado mais industrializado do país. As maiores fábricas paulistas foram montadas por fazendeiros de café, como Antônio Álvares Penteado, e por imigrantes, como Francisco Matarazzo. Os principais ramos industriais da época, em ordem de importância, foram o têxtil, de roupa, de alimentos, incluindo bebidas, e o de vestuário. Bom, gente, agora estamos na última partezinha só, tá? Do que foi combinado, estipulado para estar falando com vocês no livro, tá? Então estamos na página 71, então ele fala assim: os empresários estadunidenses também instalaram fábricas no país, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial, quando a influência dos Estados Unidos na América Latina aumentou consideravelmente. Os principais fatores de atração para os capitais estadunidenses foram a mão de obra barata, a ausência de leis trabalhistas e a existência de um mercado em expansão. Então vamos lá, vamos desmembrar isso aí, né? Quando fala assim, por que os fatores que atraíram os estadunidenses para cá, né? Então quando ele fala mão de obra barata, é aquilo que eu já comentei com vocês, a escrava, né? Então não se era pago, então as pessoas trabalhavam por nada. A ausência de leis trabalhistas, então assim, não tinha leis, né, que protegiam os trabalhadores. Então eles faziam o que eles queriam e obrigavam as pessoas a trabalharem, como eu já comentei com vocês, questão de 14 até 16 horas seguidas, né? E a existência de um mercado em expansão. Então, porque devido à Primeira Guerra e a Europa tá devastada, então tinha um mercado muito grande para vender. Então eles necessitavam de fabricar mais, né? E, sobretudo, no eixo Rio-São Paulo, que eram as duas grandes cidades aí que estava despontando, eram as grandes cidades, né, São Paulo, como hoje é conhecido o maior centro financeiro, né, do país, e Rio de Janeiro porque era como se fosse uma, vamos dizer assim, a capital, né, como o Rio de Janeiro já foi, a, foi a Brasília, né, foi onde é Brasília hoje, foi a grande, ai meu Deus, esqueci a palavra, gente. É o Distrito Federal, né? O Rio de Janeiro já foi, já, né? A, a capital do Brasil, né? Então, eram cidades importantes, né? Desse momento. Então, assim, obrigado pela aula, tá? Desculpa meus esquecimentos. Vocês sabem que na sala de aula também era assim também. Eu tenho esse problema desses desvaneios na cabeça da gente, né? Mas tá aí a aula, tá? Qualquer dúvida, mandem em áudio no WhatsApp, tá? Que responderei para vocês, tá? Porque às vezes pode ser que alguma coisa não fique claro, né? Então, assim, porque como a gente não tá em sala de aula. É complicado. Quando a gente tá em sala de aula, a gente lê, a gente para, a gente conversa, a gente tira dúvida, a gente pesquisa, né? Eu deixo vocês estarem pesquisando, né, no celular de vocês. Então a gente faz essa troca, né? Quando é aula assim, mesmo se fosse uma aula que eu tivesse olhando para vocês, sendo filmado e falando, também não tem como ter o diálogo, né? Não dá para ter o diálogo, né? Então, se tiver dúvida, aí vocês mandem para mim, tá bom? Então, obrigado pela aula e até o próximo aula podcast. Tchau, tchau.